Sabe, às vezes a gente pensa que para vencer uma grande batalha, a gente precisa do maior exército, das melhores armas, da estratégia mais complexa, né? Mas e se eu te disser que uma das maiores vitórias da história foi conquistada com apenas 300 homens? Armados com trombetas, cântaros de barro e tochas? Parece loucura, né? Mas essa é a história de Gideão. Vamos voltar no tempo lá para o livro de Juízes. O povo de Israel estava sofrendo, sendo oprimido pelos midianitas por 7 anos. Eles roubavam suas colheitas, seus animais. Era uma situação desesperadora. Eles se escondiam em cavernas com medo. E foi nesse cenário que Deus decidiu agir. Ele não escolheu um general famoso, um rei poderoso. Ele escolheu Gideão, um homem que se considerava o menor da sua família, da tribo mais fraca de Israel. Quando o anjo do Senhor apareceu para Gideão, ele estava escondido malhando trigo num lugar para esconder dos inimigos. A primeira saudação do anjo foi: "O Senhor está com você, homem poderoso e valente." Imagina a cabeça do Gideão. Poderoso, valente? Eu? Ele estava cheio de dúvidas. Se Deus está com a gente, por que tudo isso está acontecendo? Ele questionou. Ele duvidou. Assim como a gente faz, né? Mas Deus foi paciente. Ele deu sinais como o famoso teste do novelo de lã para fortalecer a fé de Gideão. Esse é o primeiro ponto, o chamado. Deus não chama os capacitados, Ele capacita os chamados. Ele vê um potencial em nós que nem a gente consegue enxergar. Aí vem a parte mais incrível, a estratégia de Deus. Gideão conseguiu reunir um exército de 32 mil homens. Um bom número, certo? Mas Deus disse, é gente demais. O quê? Deus mandou Gideão dispensar todos que estivessem com medo. 22 mil foram embora. Sobraram 10 mil, ainda era muito. Deus então deu uma instrução bem específica. Levar os homens até a água e observar como eles bebiam. Aqueles que lambessem a água com a língua como um cão seriam os escolhidos. Sabe quantos fizeram isso? Apenas 300 homens. 300 contra um exército inimigo numeroso como gafanhotos. Isso nos leva ao ponto central, a confiança em Deus. A estratégia era humanamente ridícula. Dividir 300 homens em 3 grupos, cercar o acampamento inimigo no meio da noite e, ao sinal, tocar trombetas, quebrar os cântaros vazios para revelar as tochas acesas e gritar: "Pelo Senhor e por Gideão." A lógica era zero. O objetivo de Deus era claro. Ele queria que a vitória fosse tão absurda, mas tão absurda, que ninguém pudesse dizer: "Nós vencemos com nossa própria força." A glória tinha que ser só dele. E foi o que aconteceu. Os midianitas acordaram no meio da noite com aquele barulho ensurdecedor, as luzes cercando o acampamento, e entraram em pânico. Começaram a lutar uns contra os outros confusos e fugiram desesperados. Uma vitória esmagadora, conquistada não pela força, mas pela obediência e confiança total em uma ordem que parecia loucura. A história de Gideão é um lembrete poderoso. Talvez você esteja se sentindo pequeno, incapaz, enfrentando um gigante que parece impossível de vencer. Talvez a direção que Deus está te dando pareça ilógica. Mas lembre-se, Deus não precisa de multidões, Ele só precisa de um coração disposto a confiar. Ele não precisa da sua força, Ele só precisa da sua obediência. A vitória não vem do tamanho do seu exército, mas do tamanho do Deus que luta por você. Às vezes, as armas mais poderosas que Deus nos dá não são espadas, mas uma trombeta de fé e uma tocha de obediência. Confie na estratégia dele, mesmo quando você não entender.